Bom dia, irmãos. Um feliz sábado para todos. Esse é um fim de semana de feriado prolongado, então nossa igreja está um pouco vazia, mas estamos recebendo os nossos queridos irmãos do IAAMO, Instituto Adventista da Amazônia Ocidental. São 40 alunos desse instituto que estão aí espalhados pela igreja, pela galeria. Vamos dar uma saudação especial lá para eles. Olha lá na galeria. Eles são de Mirante da Serra, Rondônia. Estão aqui com o professor Ivan, que é o diretor interno, e a sua esposa Zedite. Está aqui na frente também. Saudação. Sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa igreja. Nós teremos agora os anúncios para esta manhã. Hoje, em razão do feriado, nós não teremos o culto jovem. A gente estava anunciando o musical da Selma. Esse musical foi adiado. Em breve nós vamos estar comunicando a data em que ocorrerá o musical da Selma e da família. Amanhã tem o ensaio normal da banda jovem, só que às 18 horas. Coral Vozes de Louvor não tem ensaio hoje também, em razão do feriado. Muitos coristas estão viajando. Amanhã, 10/9, às 18 horas, começa a classe bíblica Maranata, com o professor Valdir. O tema de amanhã é revelação, inspiração e iluminação. Você que ainda não se inscreveu, que tem interesse em aprofundar no estudo da Bíblia, ainda tem vagas, é só procurar o professor Valdir. Nós vamos fazer agora 3 anúncios especiais da escola de casais da Igreja Central, que tem o apoio aqui do nosso Ministério da Família também. O primeiro é o Seminário de Enriquecimento Matrimonial e Aperfeiçoamento Relacional. Se chama SEMEAR. Vai ser no dia 28/10, das 9 às 18 horas, e vai ser no CGA. Você que tem interesse em aperfeiçoar o seu relacionamento conjugal, deve procurar a Zélia. A Zélia está lá no fundo, levanta a mão, Zélia. Pode procurar a Zélia para mais informações, quem quiser se inscrever. Também da escola de casais lá do Ministério de Família da Igreja Central, eles vão estar promovendo piquenique Brincando com as Famílias. Vai ser no dia 24 de setembro, das 9 às 17 horas, na Chácara Recanto 2000. E o último é o primeiro encontro de adventistas SDV. O lema deles é: você entra solteiro e volta acompanhado. É um encontro para solteiros divorciados. A galera animou, né? Para solteiros, divorciados e viúvos. Quem tiver mais de 25 anos, que tiver interesse, também deve procurar a Zélia para se inscrever. Vai ser no dia 11/10, vai ser na área de convivência lá da Central mesmo. E por último, eu quero falar um pouquinho sobre o Campuri Desbravadores. O nosso clube está lá, ativo, participando em todas as atividades. E para a gente continuar orando por todos os clubes que foram para o Campuri, para que eles possam voltar em paz e que nada de mal aconteça com eles. Ok? Um feliz sábado para todos. Bom dia, feliz sábado. Vamos louvar o nosso Deus nesse momento, continuar a adoração da Escola Sabatina e emendando já no culto. Vamos cantar o hino de 111, Não há amigo igual a Cristo. Não há amigo igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Outro não há que minha alma salve, não nenhum, não
cantar o hino de 117. Se tu buscares a Jesus, encontrarás o Salvador. A ti virá manhã de luz e paz em seu amor. Se buscares conhecê-lo, ó, se amá-lo também, manhã feliz descontarás para ti no lar de além, a luz do que lhe prometeu, em teu viver desfrutarás o amor e as bênçãos lá do céu. De Deus a doce paz, se buscares conhecê-lo, ó, se amá-lo também, manhã feliz descontarás para ti no lar de além. Jesus compreende a tua dor e sempre quer teu bem-estar. Depois que junto ao Salvador, conforto és de gozar. Se buscares conhecê-lo, ó, se amá-lo também, manhã feliz descontarás para ti no lar de além. Nos coloquemos em pé e vamos cantar o hino de 298. Ó Deus, em tua mão, como está meu coração, mesmo sem nenhum valor, faze-o puro, santo e bom, cheio enfim do teu amor. Toma, ó Deus, as minhas mãos, os meus pés e os lábios meus, em favor dos meus irmãos, hajam sempre com amor, com prazer por onde for. Quando enfim voltar Jesus, com poder em glória e luz, toma, Deus, meu pobre ser, para sempre morar com Jesus no doce lar. Amém. Bom dia a todos.
Neste momento nós iremos fazer a oração intercessória. É aquela oração em que nós invocamos as bênçãos de Deus, a presença de Deus na nossa vida. E nesta manhã nós temos a alegria de orar pela família da irmã Lídia. Cadê a irmã Lídia? Família, aqui por favor, aqui à frente. Vocês são privilegiados de virem aqui à frente. Fica aqui do lado, irmão. Mas também sabemos que cada um de vocês tem um pedido no coração, sim ou não? Então aqueles que puderem, aqueles que desejarem vir aqui à frente, fiquem à vontade, tá certo? Nós iremos nos ajoelhar daqui a pouco. Primeiro nós vamos cantar a primeira estrofe do hino ali, tá certo? De invocação. Depois nós iremos nos ajoelhar e iremos orar. Então aqueles que quiserem participar conosco, podem vir aqui à frente se quiserem, ok? Fala com Deus, encontro calma na oração, encontro paz, orar a Deus faz bem a alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Vamos nos ajoelhar? Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, porque nesta manhã de sábado, como famílias, como amigos, nós estamos aqui prostrados diante do Teu altar, Senhor. Que o Senhor aceite a nossa vida, porque estamos colocando diante de Ti, Senhor, porque queremos ser melhores. Nós queremos estar preparados para um dia vivermos por toda a eternidade ao Teu lado, Senhor. Por isso, bom Deus, que a Tua misericórdia nos alcance e o Senhor nos perdoe os nossos pecados, as faltas cometidas, e não permitam, Senhor, que elas façam separação entre nós. Por isso, que o Teu sangue derramado na cruz do Calvário possa nos lavar de toda impureza e assim vivermos na Tua presença justificados, Senhor. Amado Pai, aqui está a irmã Lídia e sua família. Que o Senhor possa cuidar dela de tal forma que ela esteja preparada para um dia viver ao Teu lado para sempre, Senhor. Sabe as suas necessidades, suas dificuldades, mas que o Senhor possa suprir todas elas de conformidade com a Tua vontade, Senhor. Aqui estão as famílias representadas da Tua igreja, Senhor, da nossa comunidade. Que
Que o Senhor possa também derramar suas bênçãos sobre cada família aqui representada, Senhor. Queremos também colocar diante do teu altar esses jovens desse internato que estão fazendo essa excursão. Que o Senhor possa guardá-los, protegê-los e, de acordo com a tua vontade, eles possam retornar para o seu local de origem, guardados e protegidos por ti também, Senhor. Continua, bom Deus, abençoando esta comunidade, esta igreja, a família pastoral, para que todos nós juntos, envolvidos na pregação do Evangelho, possamos alcançar aquela última alma que precisa ouvir o teu santo Evangelho, Senhor. Por isso, bom Deus, dá-nos sabedoria, dá-nos capacidade de fazermos a tua obra e assim abreviar a tua volta, Senhor. Te rogamos, agradecidos no nome santo de Jesus, nosso eterno Salvador. Amém, Senhor. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Provai e vede. História de hoje: o Pacto da Construção. Antes de finalizarmos a nossa reunião, eu gostaria de dizer que eu apoio o projeto da igreja de construção. Precisamos realmente construir, mas nós não temos recursos. Para isso, nós precisamos fazer um projeto de levantar recursos para nós construirmos a igreja. E este projeto, baseado na mordomia da igreja, trabalhando forte nesta área, para que nós possamos arrecadar fundos para pelo menos dar início. Irmãos, para nós cumprirmos então nossa reunião, e que possamos colocar o Senhor em primeiro lugar em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos. Pastor, eu quero conversar com o Senhor. Ok, irmã, vamos nos sentar um pouco? Pastor, nós temos um dinheiro separado para a construção. E esse dinheiro não está no caixa da igreja? Tem um ano que eu fiz um pacto com Deus de doar todo o meu salário para a construção da igreja. E esse dinheiro está depositado numa caderneta de poupança. Eu estou muito surpreso, irmã Sandra. E ao mesmo tempo feliz. Isso é uma bênção. Mas e você, Charles? Você também está de acordo? Vocês têm o mesmo pensamento quanto a este assunto? Sim, pastor. Sim. Eu transferi o dinheiro para a conta da igreja e fui até a prefeitura para tentar conseguir a doação de um terreno. Os lotes disponíveis eram impróprios para a construção de um templo. Uns se localizavam longe demais do centro da cidade, em áreas alagadas, e outros tinham desníveis de solo muito acentuados. Para não perder o prazo da doação, resolvemos aceitar um dos terrenos disponíveis com a possibilidade de trocá-lo por um lote melhor no futuro. Sandra e Charles, eu tenho boas notícias para vocês. Vocês sabem que a administração da nossa igreja tem um projeto conhecido como Santuário de Esperança aqui na nossa união. Resolveu ajudar na construção da igreja aqui no bairro Pedro Cruz. A igreja então vai entrar com a Capela Maranata
e ainda vai dar um recurso financeiro que vai adiantar bastante os trabalhos aqui. Eu sei também, pastor, que existem irmãos que estão dispostos a contribuir com a construção. Eles ligaram para a gente e informaram que querem dar um pacto não direcionado para auxiliar na obra. Assim não nos faltará recursos. Inclusive, pastor, o irmão Wilton falou que vai doar 5.000 blocos. Assim, meu esposo iniciou a construção da igreja, onde dedicou 30 dias de suas férias, todos os domingos e feriados, ao trabalho voluntário. Realizamos vários mutirões de construção e muitas campanhas entre os irmãos. Outros distritos também contribuíram com a nossa obra. Ao final de um ano, a igreja foi inaugurada para a honra e glória de Deus. A comunidade do Pedro Cruz, em Caetité, na Bahia, agora possui um lindo templo para adoração a Deus e para a confirmação da presença adventista na cidade. Queridos irmãos, vocês viram que a nossa vida não foi nada fácil, mas também ficou evidenciado que ninguém fica mais pobre por doar mais para a causa de Deus. Durante todo o tempo dessa experiência tão desafiadora, vimos que a bondade de Deus se renova a cada manhã. Pouco a pouco, Ele nos tirou de uma condição de pobreza e necessidade e nos ajudou a construir uma vida melhor e mais digna. Durante alguns anos, passamos por períodos de grande dificuldade financeira. Às vezes parecia não haver saída, mas o Senhor estava ali, nos ajudando, confortando e nos dando a esperança nele, e tão somente nele. Provai e vede.
som. Criancinhas, venham para cá. Que agora o tio Francisco vai ajudar vocês numa historinha. Senta aqui bem perto de mim. Vamos falar feliz sábado para a igreja? Feliz sábado, igreja! Vem todas as criancinhas. Bem pertinho do tio Francisco. Oi. Bom, né? Tá assim com as criançadas. Galerinha, vou contar uma história super legal para vocês. Eu quero que cada um de vocês levanta a mão. Quem gosta de estudar? Quem gosta da professora? Então, essa história é muito legal. Ela conta sobre um menino que ele tinha um sonho muito legal, muito interessante. Teve um momento que a professora, a tia, chamou o papai e a mamãe dele. O nome dele era Sérgio e a mamãe Vera. Lá no Rio de Janeiro, essa história. Então, a tia perguntou assim: papai e mamãe, tem um assunto muito sério para falar com vocês. Aí chamou eles em reunião, assim, para conversar, igual a reunião de classe acontece com vocês, né? E aí perguntou assim: eu queria saber se o seu filho está gostando ou se vocês estão gostando das aulas aqui do colégio. Aí eles não entenderam e falaram: por quê, professora? Por quê, tia? Aí ela falou assim: porque o seu filho, eu sempre chamo ele para poder participar dos eventos festivos e culturais da classe e ele não participa. Então, eu vou chamar ele aqui para poder conversar com a gente junto. Aí, quando chamou o filhinho lá, perguntou a ele assim: por que quando eu chamo você para participar do evento da Páscoa no colégio e falei para você que os coelhinhos tinham que trazer os ovinhos com chocolate para você trazer conosco? Aí ele falou assim: porque o papai e a mamãe me ensinou que o coelho não coloca ovos. E aí ela citou também uma outra história. A tia citou outra história dizendo que chamou o filhinho deles para poder participar de uma quadrilha. E aqui, olha aqui o titio falando, ó, olha só, uma história bem legal, vocês têm que olhar junto aqui com o tio Francisco. Então, chamou ele para dançar a quadrilha. Ele falou assim: olha, eu não danço, eu sou adventista. Então, eles começaram a entrar nessa reunião com a tia da classe e oraram ao Senhor devido essa situação ser muito delicada no colégio. Isso lá em Auma, no Rio de Janeiro. Então, eles oraram ao Senhor e pediu ao Senhor que o Senhor entrasse com providência. Então, o Senhor veio com a providência. Que revolucionou o bairro de Inhaúma. Eles buscaram recursos, eles foram bem ousados e juntaram verbas e um dinheiro para poder construir um colégio, uma escola adventista. Olha que legal, crianças. Então, criou uma escola adventista naquele bairro. E aí, hoje na atualidade, tem mais de 700 alunos lá. Então, o que podemos tirar isso na moral da história? Que o Senhor, quando Ele vai prover na classe, numa classe para as crianças, com grande carinho que o Senhor tem com vocês, Ele atuou com essa grande conquista naquele bairro. Então, criou o Colégio Adventista e hoje tem mais de 700 alunos lá. Então, nós vemos assim. E teve uma história muito interessante com esse jovenzinho. Mais que na minha escola? Muitos. E aí, o que aconteceu com esse jovenzinho? Alguém sabe, pode levantar a mão, o que aconteceu com esse jovenzinho? Ele virou um grande pastor.
E a esposa dele virou a coordenadora de classe do colégio. Então Deus abençoou aquele jovenzinho. Ele teve uma grande história muito bonita. Ele virou um pastor. Então, vocês colocam os sonhos de vocês nas mãos do Senhor, juntamente com o papai e com a mamãe, que Deus vai prover a vida de vocês. Mas também existem lugares que precisam dessa mesma atuação, e que nós vamos orar por essas cidades, né, que precisa do crescimento do Evangelho, tá bom? Agora vamos fazer uma oração juntamente com o tio Francisco. Feche os olhozinhos assim junto comigo, ó. Feche os olhos. Isso. Papai do céu, queremos te agradecer por tudo que tem feito nas cidades onde não tinha igreja do Senhor. Obrigado por o Senhor manifestar o seu poder lá em Auma, no Rio de Janeiro. Mas não só em Auma, Rio de Janeiro, mas aqui em Goiânia, nos 4 cantos do país. Senhor, obrigado por nossas crianças estar absorvendo as melhores coisas do reino. Obrigado por nossas crianças adventistas ter desfrutado, Senhor, da Tua palavra juntamente com seus papais e com as suas mamães. Que o Senhor venha manifestar, Senhor, o Seu Espírito sobre o nosso país, sobre essa geração, e que nossas crianças sejam o futuro da igreja e da missão em nosso planeta. Eu te agradeço, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem voltar. Busco teu caminho, sozinho então eu sigo, pensando que sou capaz. E ao orar, percebo que não posso seguir sem teu auxílio e tua luz. Me perdoa, Senhor, por negar teu amor. Toma, Senhor, o que eu guardo em meu coração. Muda então o que eu não consigo mudar. Toma, Senhor, o que eu guardo em meu coração.
Estou em tuas mãos, estou seguro em teu amor. Estou em tuas mãos, estou seguro em teu amor. Estou em tuas mãos, estou seguro em teu Queremos cumprimentar cada irmão, cada amigo que nos visita nesta manhã. Que Deus abençoe a cada um de nós. Eu estou com dificuldade para falar, que estou com uma tosse alérgica, mas Deus vai nos abençoar e nós vamos conseguir falar. Um médico muito famoso e muito rico faleceu. E ele deixou muitas contas para receber. E a viúva daquele médico, um dia, abrindo a gaveta da sua escrivaninha do seu esposo, ela descobriu que ele deixou muitas contas para receber. Ela procurou um bom advogado para receber aquelas contas. O advogado examinou aquelas contas e disse para aquela mulher: jamais a senhora vai receber essas contas. É que em cada uma delas estava escrito com letras vermelhas: perdoado. A pessoa não tem com que pagar. Aquelas letras vermelhas tornaram aquelas contas nulas. Irmãos, um dia Cristo desceu do céu também. E ele escreveu sobre os seus pecados. Ele escreveu sobre os meus pecados. Com a sua tinta, com o seu sangue, perdão. Perdoados. Que Deus maravilhoso, não é? 1 João, capítulo 1 e o verso 9. João diz o seguinte, vejamos. 1 João, capítulo 1 e o verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É só você confessar. É só eu confessar, aceitar Jesus, e os meus pecados e os seus pecados serão perdoados. Que Deus maravilhoso. Perdoa todos os pecados que nós confessamos a Ele. Porém, irmãos, há um pecado que Deus não perdoa. Sim, mas se Deus é tão bondoso, é tão perdoador, se Ele é tão misericordioso, qual é esse pecado que Deus não perdoa? Vamos abrir a nossa Bíblia em São Marcos, capítulo 3, e o verso 28 e o verso 29. São palavras do próprio Cristo. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos do homem, e toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão,
mas será réu do eterno juízo. Que pecado é esse? Eu creio que muitos já estão perguntando. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? Para sabermos qual é o pecado contra o Espírito Santo, precisamos saber primeiro quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Pai é um Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. Três pessoas num só Deus. Nós não adoramos Pai separado, Filho separado, o Espírito Santo separado. Quando falamos Deus, estamos falando na Santíssima Trindade. Agora, para sabermos qual é o pecado contra o Espírito Santo, precisamos saber qual é o trabalho do Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo é uma pessoa. A Bíblia diz que ele fala, ele comissiona, ele intercede, ele ensina, ele entristece, portanto, ele é uma pessoa. Isso não há dúvida. Há muitos que acreditam que o Espírito Santo é um poder de Deus, uma força ativa de Deus. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. Agora, para sabermos qual é o pecado contra o Espírito Santo, precisamos saber qual é o trabalho do Espírito Santo. Vamos ver qual é o trabalho do Espírito Santo. São João, capítulo 16. São João, capítulo 16. Perdão, capítulo 14. E o verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Um dos trabalhos do Espírito Santo é ensinar. Ele trabalha na nossa consciência. Ele procura levar a salvação a cada ser humano. Portanto, no dia do juízo, ninguém vai ter desculpa que nunca ouviu falar de Cristo, porque o Espírito Santo fala na consciência de cada um. Mesmo aqueles que nunca ouviram falar de Jesus, eles sabem na sua consciência aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então, um dos trabalhos do Espírito Santo é ensinar. O outro trabalho do Espírito Santo, agora São João, capítulo 16 e o verso 8. 16 e o verso 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Então, outro trabalho do Espírito Santo é chegar na nossa consciência e dizer: você é pecador. Você é doente espiritualmente. Uma pessoa só convence de ir ao médico, ou uma pessoa só vai ao médico quando ela convence de que está doente. Inclusive no plano da salvação eu uso dizer que Cristo é o remédio e o Espírito Santo é o médico. Quem cura o doente é o médico ou é o remédio? É o remédio. Mas quem indica o remédio para o doente é o médico. Então o Espírito Santo chega na nossa consciência: você está perdido. Você é um doente espiritualmente. E nós vamos então em busca do remédio, que é Cristo Jesus,
que derramou o seu sangue na cruz para nos salvar. Mas um outro trabalho do Espírito Santo, vejamos, Isaías capítulo 30 e o verso 19. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Qual é o outro trabalho do Espírito Santo? Mostrar caminho. Os irmãos já notaram que às vezes, quando a gente vai fazer alguma coisa errada, a consciência dói, a consciência acusa, é o Espírito Santo dizendo: não vá para esse caminho, não vá para aquele caminho, mas este é o caminho, andai nele. Mas, irmãos, às vezes o ser humano é teimoso, não é? Às vezes Deus fala ao nosso coração, à nossa consciência, mas nós não queremos. Muitas vezes lá dentro de nós dizemos assim: eu vou seguir o caminho que eu quero, não que Deus quer. Não é assim? Quantas pessoas eu já conversei com elas e elas dizem assim: eu sou livre para fazer aquilo que eu quero. E muitas dessas pessoas não querem nem que a gente fale sobre Deus para elas. Vejamos, irmãos, quando nós procedemos assim, vejamos o que nós estaremos fazendo com o Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 4 e o verso 30. Efésios 4 e o verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Quando nós não queremos ouvir a voz do Espírito Santo, quando nós queremos seguir os nossos próprios caminhos, estamos fazendo o que com o Espírito Santo? Entristecendo. Por quê? Porque Ele quer nos salvar. Ele quer que nós deixemos os nossos próprios caminhos. Ele quer que nós deixemos as nossas próprias escolhas. Mas nós não queremos. Irmãos, e às vezes nós fazemos uma outra coisa. Ou quando entristecemos o Espírito Santo, estamos fazendo uma outra coisa. Atos capítulo 7 e o verso 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós resistis ao Espírito Santo, assim sois vós como vossos pais. Quando ele fala, eu não quero dar ouvido para ele, eu estou resistindo. Ele quer me convencer, mas eu resisto. Por isso que não podemos brincar com o Espírito Santo. Ele vai falando, nós vamos nos acostumando com a sua voz. Chega um momento que ele deixa de falar na nossa consciência. Perdão. Chega um momento que nós não ouvimos mais a voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nunca deixa de falar em coração nenhum. É a pessoa que resiste
resiste, e ela vai se acostumando com aquela voz, e chega um momento que ela não ouve mais a voz. E 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o verso 19, vejamos, quando alguém entristece o Espírito Santo, quando alguém resiste ao Espírito Santo, 1 Tessalonicenses 5 e o verso 19, ele vai fazer a pior de todas as coisas com o Espírito Santo. Sabe o que ele vai fazer? Não extingais o Espírito. Ele vai fazer o quê? Apagar o Espírito. Tem uma tradução, alguém tem essa tradução? Não apagueis o Espírito. É isso que é apagar o Espírito. A pessoa vai se acostumando com a sua voz, vai resistindo, não quer aceitar, e chega um momento que ele não ouve mais a voz do Espírito Santo. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Quando eu me mudei para Goiânia, eu fui morar perto do aeroporto. Mas os primeiros dias, irmãos, para mim era um inferno. Aqueles aviões que decolavam com aquele barulhão, e eu acordava assustado. Era um inferno para mim. Mas o tempo foi passando, eu praticamente não ouvia mais o barulho dos aviões. Por quê, hein? Por quê? Me acostumei com o seu barulho. Tem muita gente se acostumando com o barulho do Espírito Santo. Chega um momento que ele não vai ouvir mais a voz do Espírito Santo. É esse o pecado que não tem perdão. É a rejeição do Espírito Santo. A pessoa descarta o Espírito Santo. Não quer ouvir a sua voz. Não sei quantos aqui ouviram falar do grande orador Moody. Ouviram falar? Moody uma vez fez uma grande conferência. Uma grande série de conferências. E numa dessas conferências, ele notou um rapaz lá atrás do salão, que quando ele fez o apelo, ele notou que aquele moço queria se levantar e ir lá à frente, mas parece que não tinha coragem. E Moody continuou o seu apelo, mas aquele moço não se levantou lá do seu lugar e foi para a frente atender o apelo de Moody. Após aquela conferência, Moody conversou com aquele moço lá na saída do salão e fez um apelo para ele. Moço, aceita Jesus. Pastor Moody, não posso. Eu vou esperar um pouco ainda. É cedo para eu fazer a minha decisão. Aquele moço ficou doente e Moody foi visitá-lo no hospital. E lá no hospital, Moody fez um segundo apelo para ele. Moço, tome a sua decisão. Não, pastor Moody, ainda é cedo. Aquele moço sarou, mas não tomou a sua decisão. Ele se mudou para um outro lugar, um lugarejo. E lá ele ficou doente novamente.
Mude ficou sabendo, tomou um trem, desceu naquele lugarejo. Depois de se informar, ele viu um casebre com uma luz e ele se dirigiu para lá. Era a casa do moço. E quando Mude chegou lá naquela casa, fez o último apelo para aquele moço. Moço, descida ao lado de Jesus. Sabem quais foram as palavras daquele moço? Jeremias 8, e o verso 20. Passou a cega, findou o verão. Só que ele não disse aqui no plural, ele disse: passou a cega, findou o verão, e eu estou perdido. Por isso, irmãos, que Paulo, escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, e o verso 2, vejamos o que o apóstolo Paulo diz. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6 e o verso 2. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui quando? Eis aqui quando? Agora. O tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Pergunto para os irmãos: você garante que amanhã está com vida? Você garante que hoje você chega em casa com vida? Garanto eu. Por isso que Paulo diz: é agora, não é amanhã, e nem daqui a pouco, não. É agora a nossa decisão. Vou contar uma outra experiência. Eu trabalhei 2 vezes com um pastor conferencista, Ari de Castro. Não sei se alguém aqui o conheceu. Ari de Castro já é falecido. E quando ele se formou em teologia, ele foi trabalhar no Paraná, na terra do Davi, do irmão Davi. E ele, lá em Maringá, ele foi trabalhar em Maringá, e lá ele fez uma série de conferências. E muitas pessoas se decidiram para se batizar. E entre aquelas pessoas havia um senhor chamado José Correia. E o pastor fez apelo para ele, para que ele se batizasse também. Ele disse: não quero. Tenho muitos negócios para resolver e mais tarde. E em todo batismo o pastor fazia apelo, e o senhor José Correia estava lá presente e nunca fazia a sua decisão. Pastor Ari de Castro foi transferido de Maringá para Umuarama. Por coincidência, o senhor José Correia se mudou de Maringá para Umuarama. Ele era caminhoneiro. E cada batismo que o pastor fazia lá em Umuarama, fazia um apelo para José Correia. Ele nunca decidiu. Um dia alguém chegou à casa do pastor Ari, tarde da noite, disse: pastor Ari, vim lhe avisar que o José Correia sofreu um grave acidente e está hospitalizado em tal hospital aqui de Umuarama. Imediatamente o pastor Ari se dirigiu para lá. Chegou ao hospital, meia-noite. O senhor José Correia estendeu a mão, pegou na mão do pastor Ari, apertou-a,
suas últimas palavras. Esperei muito, agora é tarde. Ficou segurando a mão do pastor Ari até as 3 horas da madrugada. E às 3 horas da madrugada, ele morreu. Último texto, Hebreus 4 e o verso 7. A última parte somente. 4 e o verso 7, Hebreus. A última parte. Hoje, se ouvirdes a sua voz, e agora? Não endureçais os vossos corações. Hoje estamos ouvindo a voz do Espírito Santo, irmãos. Quem sabe amanhã pode ser tarde demais. Há um hino que eu acho muito bonito. Ele diz o seguinte: meu amigo, hoje tu tens o quê? A escolha. Cristo quer o quê? Libertar. Amanhã pode ser o quê? Muito tarde. Então Cristo quer nos dar a salvação hoje, aqui, agora. Amanhã pode ser tarde. Será que tem alguém aqui que não fez ainda a sua decisão? Será que tem alguém que ainda está em dúvida? Será que alguém aqui presente diz: não, eu vou gozar minha mocidade, eu vou gozar a minha vida, e quando eu ficar velho, eu vou entregar a minha vida a Deus? Isso pode não acontecer. Nós temos um pastor em São Paulo que foi um grande conferencista, batizou milhares e milhares de pessoas. Quando ele se converteu, tinha um irmão também que queria se batizar, mas ele disse: não, eu não vou me batizar agora não. Está se aproximando o carnaval, eu vou pular o último carnaval e depois eu vou ser batizado. Foi realmente o último carnaval que ele pulou. Dessa vez ele foi pular o carnaval numa cidade vizinha, e quando ele retornava para a sua cidade, o carro que o levava sofreu um grave acidente e ele morreu. Por isso, irmãos, que a nossa decisão tem que ser hoje, agora. Que Deus os abençoe. Amém. Vamos ouvir uma música agora. E depois da música, nós iremos cantar juntos o hino 332. Mais lentos são os passos de Jesus naquela longa estrada em Jerusalém, cansado, ferido, machucado, humilhado. Não há palavras que descrevam esse quadro de horror. Naquela rua empoeirada vão as marcas da cruz. Seu sangue escreve a história de um Deus de amor. Não há quem o ajude, muito
Muitos fogem, muitos choram, seu olhar quase se apaga, mas ele segue e não para. As mãos, os pés, os cravos a ferir, seu corpo a cruz, a dor, a coroa que ele usou, Jesus pagou, foi tudo por amor, seu perfeito sacrifício trouxe graça e perdão a mim. Eu jamais irei compreender sua angústia e seu sofrer. Foi por mim que ele se entregou. As mãos, os pés, os cravos a ferir, seu corpo a cruz, a dor, a coroa que ele usou, Jesus pagou, foi tudo por amor, seu perfeito sacrifício trouxe graça e perdão. As mãos, os pés, os cravos a ferir, seu corpo a cruz, a dor, a coroa que ele usou, Jesus pagou, tudo por amor, seu perfeito sacrifício trouxe graça e perdão. Amém. Amém. Eu disse para os irmãos que nós iríamos cantar o 332, mas de última hora escolhi outro, 168, 168. Hoje
Nosso Deus e nosso amado Pai, que a nossa escolha seja hoje, agora, para que quando tu aqui voltares, nós estejamos contados entre o teu povo. Ajuda para isso, para que vivamos uma vida de acordo com a tua santa e boa vontade. Batiza-nos cada dia com o teu Santo Espírito. Dá-nos um restante de sábado feliz, com a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça.